Minha gente, pois é, eu tenho visto que nós mais temos lutado contra, em toda a história, é contra a palavra de Deus. Eu digo nós porque eu também, por muitas e muitas vezes, lutei contra. Eu também julgava que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, era um livro arcaico, um livro demodé, uma coisa que deveria ser extinta. A partir de um determinado tempo, que eu comecei a entender o que aquilo queria dizer efetivamente, eu comecei a perceber que a quantidade de verdades existentes dentro desse livro. Eu comecei a perceber que se uma sociedade pode estar bem organizada, é quando ela segue os princípios ditados por aquele livro. É um livro bastante interessante porque ele conta mais ou menos uma história de um povo, mas é curioso porque ele te dá as bases para uma sociedade organizada e adequadamente organizada. Quer dizer, você começa a perceber que todos os teus passos, sendo guiados dentro daqueles princípios, você poderá ter uma vida bem mais tranquila, uma vida bem menos tumultuada, não terá tantos problemas quanto nós temos, desde que, claro, siga aqueles princípios ali descritos. Em Deuteronômio 16, versículos 18 a 20, diz: Juízes e oficiais constituirás em todas as tuas cidades que o Senhor teu Deus te der entre as tuas tribos, para que julguem o povo com reto juízo. Não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos dos sábios e subverte a causa dos justos. A justiça seguirás, somente a justiça, para que vivas e possuas em herança a terra que te dá o Senhor teu Deus. Observamos aqui que o princípio básico dessa justiça sonhada ou dita em Deuteronômio, capítulo 16, é uma justiça composta por homens sábios que vão julgar com reto juízo, ou seja, homens probos, homens capazes, homens que tenham visão, decência, ética, moral, coisa que nós vemos não existir hoje. E que essas pessoas que têm decência, que são constituídas como juízes e oficiais para julgar com reto juízo, são pessoas que não torcerão a justiça em hipótese alguma, não farão acepção de pessoas, ou seja, não escolherão que vai atender esta ou aquela por causa disto ou daquilo. Não aceitarão suborno, não aceitarão de forma alguma que o suborno permita a eles que eles não vejam o que está certo ou o que está errado. Ou seja, o suborno não vai cegar os olhos desses juízes e oficiais de forma que isso possa vir a subverter a causa do justo. Ou seja, quando a causa for julgada, de todas as formas que você observá-la, você verá que ela seguiu o trâmite da correção, da ética, da moralidade. E termina dizendo, somente a justiça seguirás, para que você viva e possua em herança a terra que o Senhor teu Deus te dá. Ou seja, aqui fica até bastante claro, inclusive, a questão da propriedade, porque o Senhor teu Deus te deu e você tem que manter para a tua herança, para a herança dos teus filhos. Ou seja, você tem o direito de proteger aquilo que é teu. Veja, a palavra de Deus está falando, e isso em 3 versículos apenas. 3 versículos apenas. Se você for ler toda a Bíblia, você verá que esses 3 versículos se transformam em 3.000, sei lá quantos. Vamos lá. Como nos diz a palavra, nós temos que ter homens e mulheres probos, sérios, capazes, para poder julgar e operar a justiça dentro do espírito de retidão.
foi dada a ordem de que ninguém deveria, ou ninguém pode, ou ninguém deve distorcer a justiça. Infelizmente, isso que é o que não acontece hoje, porque nada de aproveitável ao povo tem ficado decidido nesses grandes salões da justiça. Os salões da justiça, gente, entre num tribunal e você vai ver, é uma coisa linda, é uma coisa maravilhosa, é uma coisa caríssima. Os juízes, os oficiais estão ali todos muito bem vestidos, todos muito bem arrumados, em suas mesas limpas, naquele salão limpo, muito bem protegido, tudo maravilhoso, tudo de acordo com o que deveria ser, para fazer o quê? Para fazer porcaria, para fazer merda. E é o que eles fazem. Para fazer nada, porque é o que eles fazem. Eles transformaram aquilo num covil de salteadores. Isso é no que foi transformada a nossa justiça. E dessa forma, como disse aqui, nada tem ficado decidido nesses salões que seja aproveitável ao povo. A qual povo eu me refiro? Ao povo trabalhador. Aquele povo que realmente precisa que a justiça exista. Por quê? O rico não precisa da justiça. Ele tem dinheiro para comprar a sua própria segurança. Quem não tem dinheiro para isso é o pobre. Então, o pobre que não tem direito à segurança, que não tem direito à propriedade, que não tem direito a absolutamente, é o que precisa, mas é justamente o que mais vai ser massacrado nesses salões. Tudo o que se decide nessa esfera é agradável apenas aos olhos das castas superiores. Aquela justamente que está acostumada a se locupletar às custas do povo que trabalha de forma quase análoga à escravidão e que justamente não tem os seus direitos respeitados pelos demais. Quer dizer, você não tem os teus direitos respeitados pelos demais, trabalha quase como um escravo e ainda tem que observar que esse povo é justamente o que manda. Por quê? Porque a justiça mandou, você tem que executar. A ordem de um juiz, diz o ditado, não se discute, se cumpre. Dessa forma, fica bem estabelecido que nossos magistrados não estão dispostos a abrir mão de suas regalias e que não serão ajustadas quaisquer divergências que haja entre os seus amigos e a classe menos favorecida. Também não serão compensados ou punidos aqueles que ofenderem, a não ser que o ofensor seja um membro da classe inferior da sociedade. Né? Se o ofensor for um membro da classe inferior da sociedade, ele está simplesmente ferrado. Ele não tem alternativa, ele não vai encontrar meios de se defender ou meios de que ele possa ter um julgamento à altura. Ele será execrado em público, ele será maltratado, ele será escrachado, ao contrário da classe mais favorecida. A classe favorecida, quando um de seus membros, um filho, um amigo da classe favorecida for preso, bom, ele é amigo do rei. Portanto, aos amigos do rei, tudo menos a lei. Aos demais, tudo, inclusive os longos braços da lei. Esse é o problema. Esqueceram-se de que a lei não parte de um juiz ou de quem quer que seja, senão que ela parte de instruções devidamente estabelecidas e previamente sonhadas, estudadas e decididas e trazidas a público por Deus. Portanto, Deus é que é o supremo mediador de tudo, a não ser, é claro, quando a justiça é executada por pessoas dementes ou quando essa sentença provém de forma fraudulenta. Então, nós sabemos que Deus não está nesse negócio. Muito embora, é claro, sabemos sim que Deus, mesmo não estando nesse negócio, Ele é o supremo juiz, o supremo mediador, e quando chegar a hora, Ele vai dar a resposta adequada a esses membros da justiça que ficam defraudando a lei de forma abusiva. Só que, até lá,
nós vamos viver sob os tacões dessa ditadura judicial. Conforme dito por Rui Barbosa, a pior ditadura é a do judiciário, porque você não tem a quem recorrer. Muito bem. Diz ainda assim a palavra do Senhor em Romanos, capítulo 13, versículos 1 a 4. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres o mal, teme, porque não é sem motivo que ela traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar que pratica o mal. É claro que aqui Deus está nos dando, sim, ordens, de forma que nós obedeçamos às autoridades superiores, porque elas procedem de Deus. No entanto, diz bem claro ali que as autoridades existem para se fazer o bem e não o mal. Ou seja, quando a autoridade também está andando em desconformidade, então devemos sim nos levantar. Devemos sim abrir a nossa boca e reclamar. Está errado, tem que ser corrigido, até porque nós não somos vaquinha de presépio. E as recomendações, como ficam claras, são as de que não devemos temer a justiça, a não ser que estejamos errados. Isso quando a justiça está andando corretamente. E isso porque Deus recomenda que a justiça também não seja mole, porém fica muito bem estabelecido que não pode ser mole, contudo, não deve favorecer a quem quer que seja, pois quando favorece alguém, está desfavorecendo a outrem. Ou seja, dessa forma, sinceramente, tenho pena da maioria dos magistrados, pois a quem muito é dado, muito mais será cobrado. A justiça, quando vista dessa forma, percebe-se que tem por objetivo ser dádiva de Deus para nossas vidas. Ou seja, a bênção verdadeira para todos nós. Infelizmente, não podemos dizer isso porque a maioria dos membros da magistratura tem preço para que suas assinaturas premiem a muitos. Ou seja, diz um ditado que, não é um ditado, alguém falou que um jornalista, quando bem pago, é capaz de dizer até a verdade. E eu diria que sim, um magistrado também, bem pago, ele pode fazer milagres com suas determinações, com seus laudos, enfim. O que Deus determinou a esses senhores membros da magistratura que façam a justiça e que desempenhem suas funções de acordo com a confiança que o povo lhes coloca em suas mãos. Muito melhor será aos senhores que abandonem essa profissão do que continuem a fazer de qualquer jeito ou beneficiando amigos e companheiros. Muito cuidado, senhores, da justiça divina ninguém escapa. Tem até uma passagem bíblica que diz que, eu não lembro bem como é que ela fala, mas ela diz assim, que se você, conforme o teu caminho, é melhor que se amarre uma pedra em teu pescoço e se lance no mar. Por quê? Porque quando você estiver na presença do justo juiz, você entenderá tudo isso. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus te guarde, que Deus te restaure, que Deus te liberte, que Deus te dê tudo o que você necessita. Em nome de Jesus. Beijos. Bye. Fui.